Olha só esse dado, gente. A cada 10 mulheres, uma tem essa doença no mundo. E no Brasil, 5 milhões provavelmente convivem com a doença e nem sabem disso. Para falar sobre o assunto, a nossa embaixadora Michele Pessotto convidou o Dr. Fernando Tomazinho, cirurgião vascular, e a Miele Daiane, que é enfermeira esteta. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Michele, por que falar de lipedema? Porque é muito importante, é um assunto que muitas mulheres nem sabem que tem, e eu tenho lipedema. Você tem lipedema? Tenho. Sério? Como você descobriu, Fui Mia? diagnosticada faz mais ou menos 1 ano e meio, e estava conversando com o doutor, né, com a Aniele, e hoje eu já tenho as dores, e eu procurei muitos médicos, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, para esclarecer para muitas pessoas de casa, que tem e não sabe que tem. E eu fui em vários médicos para ver essa dor na minha perna, e todo mundo falava que não era nada. Eu falava, mas e essa dor que eu sinto? O que você sentia? Você via sua perna? Uma pressão muito forte na perna, como se alguém tivesse sentado em cima, sabe, da minha perna. Uma dor muito forte. E ela foi se agravando. E a questão estética, Mi, você reparou alguma coisa? Estética, então assim, eu treino, alimentação e muita celulite, o culote, a coxa mais gordinha e o joelho mais gordinho. Porque o lipedema, ele concentra em algumas regiões, né? Tem pessoas que têm muito na batata da perna, ou mais culote, bumbum. E você demorou, ou seja, uma vida inteira pra poder descobrir isso? Pra saber que... E aí, aquela coisa, aquela luta, que você acha que você tá gordinha, e às vezes você pode treinar, fazer várias coisas, e você acaba prejudicando. Porque dependendo da massagem, do procedimento que você faz, Sara, que era o que estava acontecendo comigo, eu acabava inflamando e salientando ainda mais. Olha só, gente, nossa embaixadora Michele Pessotto trazendo essa questão do lipedema que muitas vezes as mulheres têm, falam assim, confunde, eu tô acima do peso, mas eu não consigo emagrecer. Eu faço dieta, eu faço exercício, eu faço massagem, nada funciona. Pode ser lipedema. Doutor, ou seja, muito comum, como a gente falou. Por que acontece o lipedema? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Sara, obrigado. Então, na verdade, é uma condição que nós sabemos que tem um fundo genético, tá? Mas existem os gatilhos que fazem com que essa pessoa comece a desenvolver esse acúmulo de gordura que vai só aumentando com o passar do tempo. Podemos falar, claro, dos gatilhos. E também a gente tem que saber que essa gordura é uma gordura diferente da obesidade. Não é. Não é. Obesidade é uma coisa e lipedema é outra. Claro que as duas coisas, elas podem estar juntas, mas a gordura do lipedema, ela tem como base uma inflamação. Então, essa inflamação, que nós sabemos que é uma inflamação crônica e é uma inflamação de baixa intensidade, que muitas vezes ela está lá por anos, e isso só vai aumentando até que chega. E isso piora de uma maneira abrupta na vida da pessoa. Tá. A gente está vendo algumas imagens aí, para você, vai que você se identifica. Sim. Gente, será que isso? É só celulite, é só gordura? Pode ser lipedema. Ali nós vemos algumas retrações, a fibrose, tem bastante ondulações. É a deformação da pele também, né? Nossa, gente. Essa gordurinha localizada bem ali acima do glúteo, um pouquinho acima da calcinha também, é muito comum nas mulheres que têm lipedema. Então, eu tô percebendo que é mais a parte de baixo. Da cintura para baixo. Inferior. Tá. Miele, querida, que prazer recebê-la aqui, é um prazer revê-la. Obrigada que você está aqui com a gente. Lipedema, você trabalha e trata o lipedema faz muito tempo, Mi? Sara, o lipedema eu comecei a estudar porque eu tratava várias mulheres com celulites. Algumas eu tinha sucesso de resultados e outras não. E eu fui procurando. Por que uma eu tinha sucesso e a outra às vezes piorava o quadro? E essas pacientes que pioravam o quadro, eu comecei a identificar que eram características parecidas. Era aquele tornozelo mais grossinho, o pé mais fino. É aquela paciente que falava, eu vou emagrecer, emagrecia só tronco, braço e abdômen, e aquela celulite não melhorava. Então eu fui em busca, fui estudando, e aí eu conheci, descobri o lipedema, e a partir daí nós fomos, eu fui buscando tratamentos que é direcionado para o lipedema. Massagem modeladora piora, procedimentos que aumentam o processo inflamatório, vai piorar. Então realmente essa celulite fica mais evidente, que foi o que nós começamos a fazer com a Mi, que ela
falava que ela fazia várias massagens, ficava com hematomas, doloridas. Então, aí nós desenvolvemos uma drenagem que ela é específica pro lipedema, que vai trabalhar sistema de drenagem, sistema de eliminação em questão de intestino e melhorar o processo inflamatório do corpo da pessoa. Quero saber de você, você tem essa queixa? Sara, tô fazendo dieta, tô fazendo atividade física, já procurei tratamentos estéticos, eu consigo emagrecer, mas só a parte de cima, a parte inferior do meu corpo, principalmente bumbum, pernas, perto do joelho, às vezes até o tornozelo é mais gordinho, não consigo emagrecer. Será que o seu caso não é lipedema? Doutor, para esses casos, um tratamento multidisciplinar seria aconselhável? Porque não é só a massagem, precisa ter outras questões associadas? Exato. A base do tratamento ele é multidisciplinar, multiprofissional. Tá bom. Precisa ter o acompanhamento de vários profissionais. A gente tem que ter um médico realmente para fazer o diagnóstico. Tá. A gente tem que ter enfermeira esteta que vai fazer todo esse acompanhamento do processo estético, okay. Porque essas pacientes, elas têm muita dor, têm muitos sintomas, mas também elas querem melhorar a parte estética. A gente vai precisar do acompanhamento também do nutricionista, a gente precisa acompanhar, ver toda essa questão hormonal, porque a maioria dessas mulheres que começam a se queixar, muitas vezes elas já atingiram 40 anos ou mais de 40 anos e elas já estão no período do climatério, onde já começam algumas pausas hormonais. Então, também tem a questão dos hormônios que está muito relacionado e isso a gente não pode desconsiderar. É mais comum após os 40? Na verdade, nós temos vários em todas as idades. A gente vê adolescentes que já têm lipedema. É claro, tudo depende do gatilho. Então, por exemplo, um dos gatilhos é a obesidade, uso de anticoncepcional, um aumento de peso expressivo muito rápido. Então, vai depender até de quantos gatilhos essa mulher foi submetida, mas a gente vai encontrar a predominância nisso nessa faixa de 20 a 40 anos, que elas vão se queixar muito. Michele, com você foi assim, então? Foi Você assim. sabe quais os gatilhos que você teve? Você se lembra? Não lembro, Sara, mas assim, eu procurei por conta da dor mesmo, né, que eu tava sentindo. E foi o que a Aniele falou. Eu gostava muito, né, de fazer a modeladora. E ela tava me inflamando mais. E doía? E doía muito mais. Eu ficava a semana inteira com muita dor. E eu falava, não, é da massagem. Não, era do lipedema. E o treino na academia também, que não pode ter excesso de peso. O processo, o exercício, ele tem que ter mais repetições leve do que peso. Porque daí também, no outro dia, não é que você não anda da dor da academia. É o lipedema que fica todo inflamado. E aí, onde a ondulação da celulite aparece muito mais. Com o tratamento, você já conseguiu ver uma melhora? Já uma melhora, né? Por conta da drenagem, porque eu retinha muito líquido. E aí, essa dor intensa na perna. E, ao mesmo tempo, a alimentação. Então, tem carne mesmo. À noite, eu não como mais carne. Não? Não, por conta que inflama mais. Gente, tá vendo? A gente acha que a gente tá fazendo bem pro nosso corpo e a gente não tá. Faz o seguinte, vai mandando mensagem pra mim no 43 999520380. Participa comigo. Eu quero saber de você. Será que você tem lipedema? Será que você sofre disso? O que você sente? O que você percebe na questão estética do seu corpo? Culote, bumbum, perna, joelho, tudo gordinho, a perna é mais gordinha? Você já tentou emagrecer, tentou de tudo e não conseguiu? Pode ser lipedema. Você sabe que a gente tem um vídeo da Kelly Silva, ela descobriu que tinha lipedema, sabe como? Pelas redes sociais, e ela vai contar tudo pra gente. Oi, Kelly! Kelly, eu tenho 34 anos e eu descobri o lipedema por acaso. E o ano passado, faz mais ou menos um ano, eu comecei a postar sobre a minha rotina de treino, né, minha rotina de alimentação. E um desses vídeos que eu postei de treino, eu tava de shorts, né, então eu tava ali no vídeo, falava um pouco sobre não ter vergonha, né, de expor a celulite, porque você tá treinando, então tá tudo bem. E uma pessoa me respondeu esse vídeo falando, mas o que você tem não é celulite, é lipedema. Quando eu vi, né, essa mensagem, essa resposta, comentário, eu fui pesquisar mais sobre a doença e comecei a ver que eu tinha bastante dos sintomas que eu achava na internet. Então eu procurei um vascular
E aí, né, tive a comprovação. Já fiz 3 cirurgias de varizes. E na época, quando o médico, né, me diagnosticou, não foi em nenhum momento falado que eu tinha lipedema. Só foi diagnosticado as varizes mesmo. E então eu acabei, na época, só, né, cuidando como se fossem varizes. Depois, né, há mais ou menos um ano atrás, que eu fui no vascular, que é especialista em lipedema, e comecei a fazer o tratamento para lipedema. Minha vida mudou bastante, porque hoje eu não sinto as dores que eu sentia desde os meus 14, 15 anos. Então hoje eu cuido da minha alimentação, da ingestão de água, continuo meus treinos, faço cardio além da musculação e faço acompanhamento com o vascular. Todo esse conjunto, né, de ações me ajudam, né, a ter um bem-estar melhor, uma qualidade de vida melhor, uso também meio de compressão. Então é todo um conjunto, né? E essa é a minha história. Obrigada, Kelly querida. Tá vendo, gente, como é importante a gente falar sobre o assunto? No começo a Kelly teve um diagnóstico, mas não era bem aquilo, não eram as varizes. Doutor, por isso a importância da gente falar, da gente discutir assuntos como esse? Com certeza. Até porque a gente tem que ter um diagnóstico. Também fica muito naquela situação, os meus exames são parecidos, mas muitas situações podem dar dor na perna, pode dar inchaço, né, um acúmulo localizado de gordura, às vezes a pessoa está acima do peso. Será que eu tenho lipedema? Então, é muito importante falar sim, as pessoas conhecerem sobre a doença, mas tão importante quanto isso é também fazer o diagnóstico correto, para poder fazer as intervenções corretas. A Marina tá com dúvida. Mas exatamente, gente, tem que marcar. Miele, nutrição, alimentação é importante nesse processo? É indispensável, Sara, porque é ela que vai melhorar todo o processo inflamatório. A gente fala que o lipedema, eu não trato sozinho, o doutor não trata sozinho. Nós temos a nutricionista Amanda, que ela é portadora de lipedema, ela é da Sociedade Brasileira de Lipedema. Então, ela tem uma abordagem específica para o lipedema, porque o tratamento ele é muito complexo. Cada pessoa nós temos que tratar de uma forma. O lipedema ele pode estar também em braços, em cotovelos. Então, é importante também o profissional, principalmente da estética, saber orientar que o que o paciente tem, às vezes não é a celulite, é mandar para o médico, que quem dá esse diagnóstico é o médico. Como o lipedema está muito em alta, então todo mundo sabe diagnosticar, todo mundo sabe tratar. Assim, né? E nós temos que pegar algumas pessoas vindo assim com um quadro que piorou bastante por diagnóstico errado. Porque não é só uma questão estética, como a Michele falou, a Kelly falou também questão de dores, viu, gente? A Kelly sentia dores desde os 14 anos de idade. É muita dor, pra sabe? Que só quem passa sabe, e às vezes a pessoa já acostumou com aquela dor. Acha que é normal, acha que né? é normal. E uma outra coisa, nessa minha última viagem, eu levei um susto. Por quê? Porque você viu que ela falou ali, ela é mais nova que eu tô com 44. Ela falou da meia de compressão. Agora, toda vez que eu for viajar de avião, eu tenho que usar meia, porque na minha volta eu senti muita dor, que eu tive que falar com a aeromoça que parecia que a minha perna ia explodir. E assim, eu fiquei desesperada. E aí ela ficou conversando comigo, ele me distraindo. E eu conversei com a Aniele, com o doutor. Então, nas próximas viagens agora, eu já tenho que começar a usar a meia. E olha que eu tô fazendo o tratamento. Imagine, tem pessoas que sofrem com isso, não sabem o que é. Né? Então, a gente tá aqui pra ajudar o pessoal de casa. É isso aí. Eu tenho um sintoma que quando eu fico com roxo, ele não some nunca mais. Pode Fica ser um sintoma de lipedema, manchado, doutor? Pode ser um dos sinais. Olha Existe uma aí, fragilidade, gente. né, capilar. Isso Já mesmo. agenda sua consulta com o doutor. Pelo amor de Deus, Marina Fonseca. 43-999520380. Tá chovendo de mensagem de telespectador, gente. Vamos ver mensagem de telespectador. Boa tarde, Sara. Lipedema e lipoma são a mesma coisa? Tem diferença? Quais são, doutor? Não, são situações diferentes. O lipedema é essa gordura inflamada que vai depositando em coxas, quadris, pega a perna também, pode ser em braço, igual nós falamos. O lipoma é uma gordurinha localizada. A gente fala que, eu vou falar um termo, mas tem que tomar cuidado, é um tumor benigno de gordura. É aquela bolinha de gordura que a pessoa sente só um abaulamento. São situações completamente diferentes, mas realmente até isso aparece quando o paciente vem nos procurar. Aí, mensagem da Vivi. Vivi, fica tranquila, tá? São coisas distintas. Bora lá, mais mensagem de telespectador. Sara, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Doutor, lipedema é considerado doença? Tem cura?
E aí, doutor? É uma doença? É uma doença. É uma doença? Lipedema é uma doença catalogada e aquilo que até você comentou no começo do programa. A gente vê em torno de 10% das mulheres possuem lipedema. Então, a grande maioria não sabe que tem e convive com esse problema, igual a Michele estava falando. Doutor, o senhor falou de algumas causas, de alguns gatilhos. A gente tem a questão genética, a gente tem a questão hormonal da mulher próxima aos 40. Muito importante. O que mais que pode gerar o lipedema, a gente desenvolver um lipedema? Então, assim, tem esse conceito dos gatilhos. Tá. Então, claro, existem inúmeros gatilhos, mas os mais comuns que nós conseguimos ver são as alterações hormonais. Então, por exemplo, a mulher na puberdade. Então estava tudo bem, aquele corpo legal, tudo. Depois da puberdade fala que começou a acumular aquela gordura localizada, que não sai, que mesmo com a academia. Então ali o gatilho foi aquela alteração hormonal na puberdade. Nós vamos ver também isso na menopausa, então essa questão hormonal é muito aflorada. Gestação pode Gestação também? Pode também, porque realmente trabalha muito nos hormônios. Um outro fator que a gente vê muito, que é muito comum até as meninas começarem muito precocemente a utilizar o anticoncepcional. Quem trata lipedema sabe que realmente o anticoncepcional é um fator que vai piorar. Tem toda uma explicação científica, técnica, mas nós sabemos que também é um fator. Temos tratamentos com corticoide, aumento de peso, até algumas cirurgias. Vamos supor, você opera uma mulher varizes, vamos supor, ela vai para operar varizes, ela tem lipedema e ela está numa fase assim que não está muito bem estabilizada, está inflamada, você vai piorar muito mais. O aspecto da pele fica muito mais granular, fica muito mais nodular. Então, existem inúmeros outros gatilhos que a gente elenca para o paciente, tomar cuidado com isso na consulta, para ele não se submeter isso daí de uma maneira desnecessária, né? Aí, Martinha, já respondemos sua pergunta, hein, Marta? Era a pergunta da Marta. O lipedema, ele tem grau, né? O meu é grau 1. Tem isso também? Tem grau, né? Tem. Isso daí, o que acontece é que muitas vezes vem aquela paciente que o corpo tá bem estruturado, tá bonito, mas ela tem um lipedema tão inicial que ela não chama atenção. Mas aquilo ali, se não cuidar na parte hormonal, da parte metabólica, da parte inflamatória, aquilo vai piorar e vai para o grau 2, para o grau 3 e cria aquelas deformidades que nós vemos muitas vezes nas redes sociais. Maus hábitos alimentares, falta de atividade física, tabagismo, uso excessivo de álcool, falta de dormir bem, da noite de sono, isso pode agravar também, Miele? Com certeza. O sedentarismo, né? O lipedema, ele não tem cura, porém nós temos um controle e a pessoa consegue conviver com a doença sem os sintomas, porque algumas vão perdendo a mobilidade também. Elas começam a chegar naquela dificuldade no movimentar. Aquelas pessoas também, Sara, que fiquei nervosa, apareceu o hematoma, nunca conseguiu identificar. Aquela pessoa que treina também, a musculatura nunca aparece, associado à falta de atividade física e à alimentação inadequada, isso vai piorando cada vez mais o quadro. Gente, queria agradecer que vocês vieram, acho que é um assunto super importante, super pertinente, a gente precisa falar sobre isso. Lipedema é coisa séria, lipedema é doença e existe tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento.